Fala pessoal, tudo bem? Professor Marcelo falando. Queridos, hoje nós vamos aí à resolução de exercícios de geografia. E nessa primeira resolução, nós vamos aí aos exercícios que foram colocados na plataforma no dia 28 de maio, tá ok? Então, vamos lá. A nossa primeira alternativa, pega lá o exercício para nós respondermos e corrigirmos. A primeira questão diz aí, as altitudes do relevo brasileiro são em geral modestas, ou seja, baixas, né? O ponto mais alto do país não ultrapassa 3.000 metros, o Pico da Neblina, com 2.993 metros, perto da fronteira do Amazonas com a Venezuela. Cerca de 41% do território nacional tem no máximo 200 metros de altitude, 78% com até 500 metros e 92,7 até 900 metros de altitude. Então, as nossas altitudes elas são modestas. As características descritas acima indicam que o relevo brasileiro é. O que é que o relevo brasileiro é? Letra A. Bastante acidentado com elevada incidência de dobramentos modernos? Não, dobramentos modernos são justamente as grandes cadeias montanhosas. Então tá errado, não é essa aí não. Letra B. Diretamente influenciado pelas ações recentes do tectonismo? Ações recentes do tectonismo são justamente os dobramentos modernos. Então, não é. A letra E, vamos lá. Totalmente aplanado, com poucas áreas de depressão? Totalmente aplanado? Não, absurdo isso, não. Letra D. Pouco transformado pelos agentes erosivos e intempéricos? Não, muito. O Brasil, o relevo brasileiro, ele é muito erodido. Então a letra C aí, ele é geologicamente antigo, portanto mais desgastado, corretamente. A letra C é a alternativa correta, tá ok? A segunda questão aí, ó, no território brasileiro, nós vamos ter aí a ausência de cadeias montanhosas. E esse fato explica-se pelo quê? Pela pouca atuação dos agentes externos de transformação do relevo? Não, os agentes externos não têm nada a ver com a criação das grandes cadeias montanhosas. Não tem nada a ver, errado. A letra B aí, pela ausência de dobramentos modernos? Então, a ausência de cadeias montanhosas explica-se pela ausência de dobramentos modernos? Sim, explica-se justamente por isso. Lembra que eu expliquei na questão anterior que os dobramentos modernos são justamente as grandes cadeias montanhosas? Aí a letra C, tá, todas as outras já estão erradas, né? Pela intensa atuação do tectonismo, não existe a atuação do tectonismo aqui. Pelo escoamento, pelo escasseamento dos depósitos sedimentares, não. No Brasil nós temos muito, nós temos 64% do nosso território formado por bacias, né? E apenas 36% de escudos cristalinos. Pela intensiva ação humana sobre as áreas naturais? Não, no Brasil nós temos uma intensiva ação humana, mas isso não tem nada a ver com as grandes cadeias montanhosas. Tá ok? Aí, a alternativa correta, letra B. Vamos aí agora à terceira. A terceira nós temos aí as bacias sedimentares. São estruturas geológicas importantes do ponto de vista econômico e ambiental. A respeito dessas formações, avalie as preposições a seguir. Primeira, nas bacias sedimentares é comum a formação de minerais, bacias sedimentares, formação de minerais de importante valor econômico, como granito, ardósia, gneise, muito utilizado na decoração. Bacias sedimentares com minerais? Não, minerais são escudos cristalinos, bacias sedimentares são combustíveis fósseis, tá ok? Então, a alternativa aí é falsa. A segunda questão, a segunda alternativa aí vai dizer o seguinte: as bacias sedimentares formam-se
em áreas de depressão relativa ou absoluta e são resultantes do acúmulo de sedimentos. Certo, verdade. As bacias sedimentares elas vão procurar uma brecha, vamos assim dizer, uma depressão ou uma falha geológica para se depositarem, tá? A terceira, perdão, a composição estrutural das bacias sedimentares aí possibilita a formação de fósseis e combustíveis como o petróleo e o gás natural. Então, essa alternativa aí ela é verdadeira, verdadeira. E a quarta, aí o quarto item é a formação das bacias sedimentares resulta no acúmulo de sedimentos, partículas de rochas que formam várias camadas de rochas e matéria orgânica. Certo, está correto. Esse acúmulo de partículas de rochas são o quê? São sedimentos que foi desagregado das rochas e vão ser acumulados nessas áreas aí. Tá ok? Então, corretíssimo. Quinto item. As bacias sedimentares são formações recentes. O acúmulo de material e a formação de rochas sedimentares podem ocorrer em algumas décadas, dependendo do processo de intemperismo e deposição de materiais. Isso aí é falso, viu, pessoal? As bacias sedimentares não são formações recentes, são formações antigas, e o acúmulo do material e a formação de rochas sedimentares não pode ocorrer em décadas, não. Vamos revisar aí o assunto lá do sexto ano, que fala sobre o tempo geológico e o tempo histórico. O tempo histórico é o nosso tempo, esse passa a ser contado a partir do momento da existência de vida aqui na Terra. Mas nós temos o tempo geológico, que é o tempo das rochas. Então, para o tempo geológico, 10, 20, 30, 50, 100 anos é um tempo pequeno. É um tempo pequeno, certo? O tempo geológico ele é contado em eras, em períodos, viu? Então, 100 anos é um tempo pequeno. Aí uma era, um período vai durar aí o quê? 50 mil anos, 100 mil anos. Então, não é um tempo pequeno. Então, esse é o tempo das rochas. Então, 10 anos não dá para se formar um depósito sedimentar, não, certo? Isso aí vai se formar ao longo de milhares de anos. Então, a alternativa é falsa. E aí, a alternativa correta aí é a letra A, tá ok? Quarta questão. Estrutura geológica é classificada é a classificação da litosfera terrestre conforme as suas diferentes origens e as composições de suas rochas. Por seus processos formativos, as estruturas geológicas, como condições mais favoráveis, a formação de combustíveis fósseis são. Qual é as condições mais favoráveis para a formação desses combustíveis fósseis? Os dobramentos antigos? Não, não são. Dobramentos antigos aí são os planaltos. Não, na verdade, são os planaltos, as serras desgastadas. E os maciços antigos também não. Isso aí são estruturas desgastadas. E estruturas cristalinas. Isso aí. As plataformas cristalinas? Não. Se está falando de combustíveis fósseis, nós estamos falando de quê? Bacias sedimentares. Letra D. Tá ok? Agora nós vamos aí a quinta. O processo de sedimentação, deposição de materiais e formação das rochas que dá origem às bacias sedimentares leva milhares de anos para caracterizar-se. A respeito desse processo, estão corretas afirmativas abaixo, exceto nós queremos encontrar a que não está correta.
Então vamos lá, letra A. A vai dizer, quando as rochas desgastam-se por causa da ação dos agentes externos ou exógenos de transformação do relevo, elas dão origem aos sedimentos. Correto. Quando ocorre essa desagregação nas rochas, o que vai ocorrer ali é justamente o sedimento. O processo de sedimentação é quando ocorre a deposição desse sedimento. Tá, ok? Letra B. Os sedimentos originados do intemperismo são levados, especialmente pela água, para as camadas inferiores do relevo e acumulam-se. Correto. Eles são levados, seja pelo vento, seja pelas águas, e quando chega nos locais mais baixos, eles vão ser depositados. Letra C. Com o passar dos milhões de anos, os sedimentos acumulados vão sendo sobrepostos e exercem um peso cada vez maior. Essa pressão compacta os sedimentos que se transformam em rochas sedimentares. Correto o processo aí. Com o passar de milhões de anos, vai ocorrer justamente o processo chamado de compactação desse sedimento, que é o que? A pressão exercida sobre o solo vai fazer com que ele seja compactado. E aí esse solo, esse sedimento compactado vai dar origem à rocha sedimentar, ok? Agora a letra D. Durante o processo de formação das bacias sedimentares pode ocorrer acúmulo de matéria orgânica, certo? Que, a depender das condições de temperatura e pressão, pode formar depósito de combustíveis fósseis, como o petróleo, gás natural e o carvão mineral. Correto. Corretíssimo. Então, só nos resta a letra E, né? As bacias sedimentares estão presentes apenas no relevo submarino. Não, negativo. Por essa razão, é mais comum encontrar as reservas de petróleo nos mares e oceanos. Não. Depósito sedimentar ocorre tanto no mar como na terra, tá ok? E essa aí é a alternativa incorreta. Não ocorre só no relevo submarino, não. Alternativa incorreta, letra E. A sexta questão aí é acerca do movimento ocasionado pelo choque entre as placas tectônicas de Nazca e Sul-Americana. Ocasionou o surgimento. Pessoal, essas duas placas aí, a placa de Nazca e a placa sul-americana, elas possuem um encontro convergente. Elas colidem uma com a outra. E nessa colisão, sempre uma vai se sobrepor, ou seja, vai ficar em cima e a outra vai ficar embaixo. Aqui ficar embaixo mergulha novamente no manto e aí ocorre o processo de renovação das rochas. Essas rochas elas irão se dissolver, volta para o manto como material pastoso, denso, e aí é expelido novamente em um outro local, certo? Então, esse processo aí, quando essas rochas estão uma sobre a outra, o manto vai exercer a pressão sobre essa camada, que vai ocorrer o quê? O soerguimento das cadeias montanhosas, certo? Então, nesse período aí, o movimento dessas duas placas vai ocasionar o surgimento do quê? Do continente sul-americano? Não. Das cadeias montanhosas do México? Se está falando a placa de Nazca e a sul-americana, não tem nada a ver com o México. O México está lá na Coreia do Norte com a placa de Cocos. Na Cordilheira dos Andes, na Cordilheira do Himalaia, no Grand Canyon. Grand Canyon e Cordilheira do Himalaia não são aqui na América do Sul. Então, aqui na América do Sul nós temos
a Cordilheira dos Andes, tá ok? Que é um dobramento moderno. O movimento ocasionado pelo choque entre... Perdão, essa aí é a sexta questão, letra C, né? E aí vamos à sétima questão agora. Assinale a alternativa que apresenta somente consequências do movimento das placas tectônicas. Vamos começar aqui pela letra E. Vulcanismo, cadeias montanhosas, escudos cristalinos e bacias sedimentares. O vulcanismo é um agente interno do relevo e tem sim consequências no movimento da placa tectônica, certo? O que é o vulcanismo? A atividade dos vulcões. Então, no momento em que está ocorrendo a erupção vulcânica, essa erupção só pode ocorrer num encontro de placas tectônicas. Então, tem a ver, porque se a placa for uma placa que não haja o encontro de uma com a outra, então não vai haver o derrame magmático aí. Cadeias montanhosas são geradas no encontro de placas, sim. Nós acabamos de falar na questão anterior aí. Escudos cristalinos. Escudos cristalinos tem que haver o derrame magmático para que ocorra. São rochas cristalinas. Rochas cristalinas são o mesmo que rochas ígneas ou magmáticas. Certo? E bacia sedimentar. Bacia sedimentar não tem nada a ver com o encontro de placas. Então, essa alternativa aí está errada. Letra D. Falhas geológicas. Falhas geológicas, o próprio nome já diz, né? Falha geológica tem a ver, sim, com o movimento das placas. Tem a ver, sim. Vulcanismo, já falou. Sedimentação. Sedimentação, não. Dobramentos modernos, sim, são as grandes cadeias montanhosas. Letra C. Planaltos. Tem a ver com o movimento das placas tectônicas? Tem, porque o Planalto de hoje já foi uma montanha há milhões de anos atrás que foi desgastada pela ação da natureza, certo? Mas só existe Planalto nos encontros de placas? Não existe Planalto só no encontro de placas, não. A letra C, né? Falhas geológicas. Falhas geológicas, sim. Bacias sedimentares. Não, bacias sedimentares não. Cadeias montanhosas, já dissemos que sim. Letra B. Escudos cristalinos. Bacias sedimentares, terremotos e planaltos. Bacias sedimentares não. Certo? Então só nos resta a letra A. Dobramentos modernos, são as grandes cadeias montanhosas, falhas geológicas, vulcanismo e cadeias de montanha, cadeias montanhosas. Então essa aí é a alternativa correta. Tá ok, pessoal? Então, pessoal, essa foi a nossa resolução. Alternativa é a letra A. Essa foi a nossa resolução de exercícios. Eu espero que vocês tenham acertado muito. Guardem esse exercício, aqueles que não conseguiram postar lá, devolver lá na plataforma, guardem, que quando voltarmos nós daremos aí a devida pontuação, tá ok? Eu espero em Deus que seja breve. Fiquem com Deus e tchau, tchau.